Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar o estudo da segunda semana de desenvolvimento embrionário. A segunda semana equivale, então, ao início do oitavo dia até o 14º dia. Lembrando que nós estamos estudando a embriologia humana, que é muito semelhante à embriologia dos animais domésticos. Nós estamos utilizando o livro do Muri Persaldi, Embriologia Básica, como referência para nós. Por isso que nós estamos seguindo essa semana como sendo do que está a mesma que está do livro. Olha só, o resumo da segunda semana para a gente ter uma melhor experiência. Olha só, nós vamos ter uma diferenciação. A diferenciação, ou seja, vai mudar o trofoblasto e o embrioblasto. Então, as duas estruturas que foram formadas na primeira semana irão mudar. Formação das cavidades. Uma, duas, três cavidades serão formadas. A cavidade amniótica, o saco vitelino primitivo e depois o saco vitelino secundário e o celoma extra-embrionário. Além disso, nós temos a formação de uma terceira camada, a chamada mesoderma extra-embrionário, ou seja, o que é meso? Meso significa meio, derma, nesse caso, significa camada, extra, fora, embrião, embrionário. Então, a camada do meio fora do embrião. Além disso, eu tenho no começo da segunda semana o início da implantação até a 14ª, onde o embrião deve implantar. Ou seja, essa semana é muito, mas muito importante para que ocorra todo o processo, porque o embrião tem que implantar. Se ele não implantar, né, ele não vai conseguir sobreviver. Então é muito importante essa semana ele consiga implantar no endométrio. Vamos lembrar aqui, ó, esta camada externa é chamada de trofoblasto e a camada do meio chama massa celular interna ou embrioblasto. Esta cavidade aqui chama-se blastocélio. Então nós temos aqui o trofoblasto, trofo, que significa nutrição, que vai dar origem à placenta, e a massa celular interna ou embrioblasto, que vai dar origem ao embrião. E aqui a primeira cavidade que forma. Nesta fase, nós já chamamos o embrião de blastocisto. Esta fase é a fase de blastocisto e observe aqui ó, que não temos a zona pelúcida. Por quê? Para implantar não deve ter a zona pelúcida. Então nós chamamos de blastocisto eclodido, porque ele já não tem a zona pelúcida. Mas a zona pelúcida foi muito importante até a entrada dele na luz ou do lúmen do útero. Então, olha só, trofo significa nutrir, né? Então, trofoblasto, massa celular interna ou embrioblasto, que é o precursor, e a blastocele. Então, memorize-se aqui, guarde, pare o vídeo, né? Tire uma foto para você perceber. Então, trofoblasto, embrioblasto e blastocele, sem a zona pelúcida. Tá? Veja, a fecundação, ela foi feita na tuba uterina, ela na ampola. Então, olha só, aqui mostrando o local da fecundação, que é a ampola, e eu começo, então, a formação do zigoto, depois dos blastômeros, da formação da mórula, mais ou menos de 4 a 5 dias temos a mórula. Essa mórula sai do istmo, vem para o lúmen do útero, e no lúmen do útero ele começa, então, a sua viagem para penetrar no endométrio. Lembrando que o endométrio está riquíssimo em muco, o mesmo muco que capacitou o espermatozoide. Agora esse muco vai nutrir o embrião na fase de blastocisto e agora ele tem que o quê? Implantar, nidar na camada chamada endométrio. Lembrando que a progesterona está altíssima aqui porque o corpo lúteo está produzindo progesterona. E veja aqui, ó, estágio progestacional, ou seja, nós estamos ainda na fase progesterônica do ciclo menstrual. Aqui uma microscopia eletrônica de varredura, uma imagem muito bonita, onde você vê o embrião começando a penetrar no endométrio. Se ele não penetrar, ele vai morrer. A forma de implantação pode variar entre o humano, entre a fêmea, a mulher, e também os animais domésticos, tá? Existe uma implantação que é mais, vamos dizer, agressiva, mais profunda, é outra mais superficial. Mas em todos os casos, existe a necessidade da implantação. E quando você vê
que o trofoblasto toca o endométrio, né? Veja que o endométrio nós temos aqui, ó, tecido conjuntivo, o capilar, que são os vasos sanguíneos, e aqui as glândulas uterinas, veja aqui, ó, as glândulas uterinas que estão produzindo muco, esse muco está encharcando, nutrindo todas as células, tá? Graças à progesterona em alta quantidade, tá certo? E veja que o polo embrionário é porque é o seguinte, o lado que vai penetrar primeiro é o lado onde está a massa celular interna. E por que você vê de ponta cabeça? Que nós estamos aqui imaginando um útero humano de uma mulher. Portanto, parece que é de ponta cabeça, diferente do modelo de embriologia. Aqui, ó, a cavidade do blastocisto ou blastocele, o trofoblasto, a massa celular interna, o embrioblasto. Nós temos ainda o epitélio do endométrio, que pode ser um tecido epitelial simples prismático ou simples cúbico. Neste momento, quando o trofoblasto toca o endométrio, começa então a primeira diferenciação desse trofoblasto. A camada de trofoblasto, elas se fundem como se fosse várias células se fundindo. Imagine várias células fundindo, formando essa massa aqui, ó. Essa massa, ela corrói o endométrio, literalmente, corrói. Né? É como se fosse um parasita, né? Ou até como se lembra como se fosse um câncer, para você ter ideia, tá certo? E vai penetrar e vai corroer tanto o epitélio, o tecido conjuntivo, glândula e também os vasos sanguíneos. Até a fêmea, nesse caso a mulher, pode ter um pequeno sangramento devido à implantação do blastocisto. Então veja, e essa massa vai mudar de nome, ó. Sincício trofoblasto. É um nome difícil, quase um trava-língua. Sincício trofoblasto. A massa celular continua igual. Veja aqui, ó, a formação do hipoblasto, daqui a pouquinho a gente fala dele, e a cavidade do blastocisto. E esse sincício vai começar a penetrar. Vamos ver aqui, ó, num próximo. Olha que desenho interessante. Olha aqui, ó, o sincício trofoblasto, que nada mais é que células do trofoblasto que se fundiram formando essa massa. Essa massa penetra, fura o epitélio, fura o tecido conjuntivo, tá? Para deixar, né, para ele tentar entrar o mais rápido possível no endométrio. Veja aqui também o embrioblasto e a blastocele. Novamente, no outro desenho aqui mostrando exatamente um desenho mais técnico, mas mostrando aqui, ó, células do trofoblasto começando a penetrar e vai mudar de nome para sincício trofoblasto. As células que ficam no lugar são chamadas de citotrofoblasto. Citotrofoblasto. E aqui, olha só, o embrioblasto ou massa celular interna. Olha que interessante aqui, ó, sincício trofoblasto. Olha como essa massa cresce. Olha como essa massa, e cada uma dessas bolinhas aqui são os núcleos. Então, o sincício é uma massa, literalmente, que penetra no endométrio e forma uma massa multinucleada. As células que não vão formar essa massa são chamadas de citotrofoblasto. Então, vamos parar agora um minutinho e vamos lembrar. O trofoblasto divide em dois. Em sincício trofoblasto, olha só, sincício trofoblasto e citotrofoblasto, que é o antigo trofoblasto. O antigo trofoblasto será o citotrofoblasto. E o sincício trofoblasto é a massa que está corroendo, tá? E está entrando no endométrio. Olha aqui, então, resumindo o que nós temos aqui até agora. O trofoblasto, que vai dar origem à placenta fetal, vai ser o citotrofoblasto e o sincício trofoblasto. São nomes que são trava-línguas, mas cuidado, principalmente na hora de escrever. Olha que imagem legal. Olha como já penetrou praticamente todo o sincício. Vamos voltar aqui para você ver. Olha só. Nessa imagem, olha só. O sincício estava começando a entrar. Agora, olha aqui na frente. Olha só, como o sincício já praticamente colocou todo o embrião para dentro, eu chamo esse embrião ainda de blastocisto, corroeu aqui, olha só, corroeu vaso sanguíneo, corroeu glândula, tá certo? Então, ou seja, ele está se alimentando. O sincício trofoblasto tem esse papel de auxiliar, tá? Para corroer e para me ajudar, tá? A nutrir o embriãozinho que está aqui, tá certo?
Olha só aqui, ó. Então, ó, glândula uterina corroída, sangue materno nas lacunas, ou seja, ele está captando esse sangue, tudo bem? E está formando aqui o sincício, beleza? O sincício trofoblasto tem outra função também muito importante. Ela produz o HCG, gonadotrofina coriônica humana. O que significa isso? Isso aqui é importante para quê? Isso penetra, esse hormônio produzido pelo sincício, penetra na corrente sanguínea. Para quê? Para avisar o corpo lúteo a continuar produzindo a progesterona. Ou seja, o próprio embrião, tá? O próprio embrião, nesse caso o sincício trofoblasto, ele que avisa, corpo lúteo, ô corpo lúteo, continua produzindo progesterona porque eu estou aqui, ó. Eu acabei de entrar lá no endométrio. Então ele está avisando, eu estou aqui. Como a quantidade de gonadotrofina coriônica é grande, esse hormônio ele também sai, é filtrado na urina. E os testes rápidos de gravidez nada mais é que o teste de gonadotrofina coriônica humana. Tá? Quando você coloca a fitinha, né, na urina e aparece duas fitinhas, com certeza é positivo para a gonadotrofina coriônica humana. Mesmo assim, na dúvida, o médico, a médica, obstetra, o ginecologista, pode pedir o HCG também no plasma sanguíneo, ou seja, coleta o sangue e olha para ver se no soro sanguíneo você encontra o hormônio gonadotrofina coriônica produzido pelo sincício trofoblasto. Então, o sincício trofoblasto auxilia na implantação, auxilia na nutrição do embrião, corroendo glândulas uterinas e capilares, produz HCG para continuar a produção de progesterona e ele forma a placenta vinal, tá certo? Dá pause, printa essa tela aqui para você memorizar as funções do sincício trofoblasto. Tudo bem? E, ao mesmo tempo que está formando o sincício trofoblasto e o citotrofoblasto, a massa celular interna também vai diferenciar em duas camadas, ou seja, vamos voltar lá. Aquela camadinha, olha só, essa camada aqui, ela se diferencia para formar duas camadas. A camada de cima, de células colunares, cilíndricas ou prismáticas, nós vamos chamar de epiblasto. Já a camada de baixo, de células achatadas ou cúbicas, nós vamos chamar de hipoblasto. Vamos então ver aqui, olha só. Ó, epiblasto é a camada de cima e hipoblasto a camada de baixo. Como são duas camadas, eu vou chamar de disco embrionário bilaminar. Bi, porque formam duas camadas. Então, o embrião na segunda semana tem duas camadas. A camada de cima, epiblasto, a camada de baixo, hipoblasto. E, ao mesmo tempo, eu formei aqui, ó, a cavidade amniótica, tá? Essa aqui é chamada cavidade amniótica. Então, ao mesmo tempo que eu formei o disco embrionário, formou uma cavidade que é chamada de cavidade amniótica. E esse epitéliozinho que está aqui, olha só, olha o epitélio que eu estou apontando aqui no laser point, é chamado de amnion, que é o epitélio amniótico que vai forrar a cavidade amniótica. Vamos repetir. Esse aqui é o epitélio amniótico ou amnion que vai forrar a cavidade amniótica, tá? Quem que é esse epitélio? É derivado das células do epiblasto. Então, resumindo até agora, nós temos o trofoblasto, que divide em sincício trofoblasto e citotrofoblasto, e a massa celular interna, ou embrioblasto, que vai dividir em epiblasto, a camada de cima, e hipoblasto, a camada de baixo, formando o disco embrionário bilaminar. Então, resumindo, a segunda semana até o momento, trofoblasto divide em citotrofoblasto, sincício trofoblasto, e o embrioblasto ou massa celular interna, epiblasto e hipoblasto. Ok? Estudem, revejam o livro, olhem de novo essa apresentação, pausem o que for possível e continuamos no próximo módulo. Até!